E aí pessoal, tudo bom? Aproveitando o momento, estou sendo indagado por várias pessoas e tenho visto também que é um tema bem interessante que está rolando aí, e aproveitando esse momento, também dando a minha parcela de contribuição, eu vou trazer algumas reflexões para vocês e alguns esclarecimentos também. A primeira coisa que a gente tem que saber, que é interessante, que poucas pessoas divulgam, é o que é um hoax. O que, acho que traduzindo para o português, a gente poderia chamar de lenda urbana. A lenda urbana, ela não tem o tempo, ela não necessita dos meios informáticos atualizados, ela sempre existiu, sempre se propagou e ela existe em vários países, né? Então, no Brasil, por exemplo, uma das coisas que se propagou durante muito tempo é a história do Papa Figo, em especial aqui no Nordeste. Quem é do Nordeste sabe que vez por outra aparecia a história do Papa Figo, que estava roubando criança, e às vezes tinha uma variação que não era o Papa Figo, era o velho do saco. Então você tinha em alguns momentos o Papa Figo, em outros momentos o velho do saco, e tudo isso se propagava através de corrente. E sempre você tinha uma dificuldade de identificar onde era o caso, quando você procurava, quando alguém fazia alguma pesquisa, alguma investigação mais séria, não conseguia identificar porque as informações eram sempre as mesmas, né? Não, foi com um primo de um parente, não sei de outro, mas você não conseguia chegar de fato a quem iniciou essa propagação. E aí, quando você começa a observar, isso era utilizado em uma estratégia de veículos de comunicação, seja jornal ou rádio, que estavam falindo, para poder ter um reavivamento do seu poder de influência. O que é que eles faziam então? Então, estava tendo algum problema, a rádio estava sem audiência, eles pegavam uma notícia como essa, porque é uma notícia que é aterrorizante, você pega principalmente no ponto mais fraco dos pais, que são os seus filhos, e aí você vai e traz uma causa bem polêmica. No caso do Papa Figo, você dizia que o Papa Figo vinha roubar seu filho, ia sequestrar, e aqueles pais, em especial aqueles que eram mais desatentos com o que os filhos faziam, que davam mais liberdade aos filhos, ficavam mais incomodados com isso, certo? Então, o que é que essa rádio fazia? A rádio, o jornal, pegava essa notícia e a partir dessa notícia ela transformava em uma forma de divulgação, de requentar, de trazer um pouco mais de audiência. E funcionava, porque aí todo mundo queria saber, as pessoas paravam o que estavam fazendo para ir atrás, para ouvir o programa da rádio, para saber o que estava acontecendo com relação ao Papa Figo, né? Isso aí, ele tem um único objetivo. Você pega uma notícia que geralmente ela acontece muito distante, sempre em algum local onde você não consegue atestar a veracidade dessa informação, ou um outro país, um parente de alguém, e traz à tona. Porque assim você passa um quê de credibilidade, como várias pessoas fazem atualmente, dizem, não, mas fulano de tal viu, eu vi tal coisa acontecendo, então você termina propagando essa informação porque ela traz um quê de veracidade. Só que quando você começa a investigar, estou pegando como exemplo a história do Papa Figo, você chega à conclusão de que aquilo ali não era real. E na maioria das vezes, alguns veículos de informação, sem escrúpulo algum, vale salientar isso, utilizam desse princípio para poder recuperar ou tentar recuperar a receita dele que tinha com base na audiência, né? E aí a notícia se propaga de uma maneira absurda. E a gente tem um outro efeito que é causado por conta dessa replicação, desse efeito de distribuição, que é o efeito replicante. Então, mesmo que isso tenha acontecido em algum momento na história, em algum ponto muito distante, algumas pessoas que não tinham controle sobre, que tinham controle sobre o que fazia ou o que deixava de fazer, passam a verificar aquela situação e transformam aquela situação que antes era apenas uma fake news, um hoax, uma lenda urbana, numa situação real. Então, nesse momento, eu tenho a transição de uma notícia que se inicia como uma notícia falsa e ela transita ao ponto de se tornar um fato real, certo? Isso aconteceu, se não me engano, recentemente em um país da Oceania, no qual uma pessoa espalharam a notícia de que alguma pessoa estava colocando alfinete dentro do morango.
E aí, depois de um tempo, uma pessoa aleatória, se não me engano, uma mulher, começou a colocar morango, o alfinete dentro do morango e distribuir. Mas observe que antes dela fazer isso, houve a propagação de uma fake news, e essa propagação de fake news, o alerta que ela gerou, fez com que o efeito replicante fizesse com que uma pessoa de fato concluísse aquilo. Isso aconteceu em Campina Grande com relação às seringas, isso aconteceu agora recentemente em Olinda, também com relação às seringas, uma pessoa picando outras pessoas. E é uma coisa interessante, por quê? Porque as pessoas que propagam esse tipo de situação acabam também fornecendo mais atenção para aquelas pessoas que não tinham coragem de fazer, mas agora têm. E aí, entrando diretamente no ponto que eu queria tratar nessa gravação, aqueles pais que não têm uma atenção mais adequada com os filhos, ou de alguma forma sabem que não conseguem controlar diretamente tudo que o filho vê, que entrega o celular na mão do filho e deixa para que ele faça o que quiser, utilizando aquela estratégia da chupeta eletrônica, né? Você tira a chupeta e dá o celular, porque o celular funciona como um consolo maior do que a chupeta. E é interativo, mas ele causa risco porque você também está passando algumas informações para suas crianças. E nisso a gente chega diretamente ao ponto dessa fala, que é a ideia do momo, certo? Então a primeira coisa que eu trago para vocês é que fiquem tranquilos. Essa história do momo, ele não vai pegar seus filhos. O momo é uma escultura feita por um artista, no qual existe um rosto de uma mulher com as pernas de uma galinha, e é uma foto aterrorizante, e alguém pegou isso e criou um factoide. E aí entra a parte interessante. Essa mesma notícia, ela aconteceu no ano passado no YouTube, especificamente no YouTube for Kids, nos Estados Unidos. Criou-se uma matéria, alguém disse: olha, meu filho estava assistindo, eu vi o meu filho assistindo tal coisa, e aí eu vi quando apareceu alguém ensinando a cortar os pulsos. Um detalhe interessante, apenas essa pessoa viu isso acontecer. Então você tem milhões de pessoas que acessam o YouTube, apenas essa pessoa viu, e apenas essa pessoa fez o registro disso, isso nos Estados Unidos. E aí colocou no blog dela, nesse caso específico a mulher era uma educadora, ligada de alguma forma à educação dos pequenos, e saiu divulgando isso. E aí, depois que ela divulgou, ela disse: não, mas apagaram, agora não tem mais. A única fonte de informação que tinha foi ela. E aí, a página dela, o trabalho dela, ela passou a ser consultada, incrivelmente passou a ser consultada para dar informações sobre o momo e sobre o YouTube for Kids com esses vídeos. Isso se propagou no ano passado de uma maneira absurda lá nos Estados Unidos, mas depois o YouTube utilizou alguns algoritmos para detectar anomalias em alguns vídeos de criança, aquele corte brusco que sai uma coisa de criança e começa outra coisa que não é de criança, alguma coisa que a criança não deveria ver, e ele dá esses alertas e o pessoal remove assim que for detectado. Só que o problema é que não tem o que remover, porque isso nunca de fato existiu no YouTube for Kids. E aí a gente tem isso acontecendo agora de novo no Brasil, com as mesmas características, com a mesma estrutura. Você observa que foi, quando eu fui investigar isso, um blog que nunca esteve no mainstream, pegou essas informações, divulgou. E aí, obviamente, apelou para o medo dos pais, em especial daqueles pais que não têm um controle mais rígido do que a criança está assistindo, e esses saíram replicando. E nesse ponto é que entra a problemática, porque a gente pode estar fazendo com que as crianças, com que alguns malucos, algumas pessoas que não tenham noção das coisas, comecem a colocar esses vídeos dentro da internet. Óbvio, o algoritmo pode passar a filtrar, mas até então, quando você distribui alguma matéria falando, mostrando, em especial mostrando como é que a pessoa fez, você termina encorajando essas pessoas a cair dentro desse efeito replicante, e esse efeito replicante tende a fazer com que essas pessoas que antes não tinham essa intenção, passem a ter essa intenção para poder prejudicar. E aí sim a gente entra num problema, que é, mais uma vez, a transição da fake news, que tem um objetivo X, para um fato real. Então, em suma, pessoal, a ideia que estou passando com esse vídeo é que vocês entendam como é que se deu, compreendam o que é a estrutura de um hoax, o que é uma fake news, compreendam como se deu essa história do momo
lá nos Estados Unidos, como é que a gente importou essa notícia para cá e como é que ela está sendo tratada aqui. No primeiro momento, apenas um único blog, sem que eu não encontrei nenhuma outra matéria relevante, estava tratando sobre essa informação e divulgou para o resto do Brasil. Nenhum veículo oficial tratou dessa informação, está começando a tratar dessas informações agora porque estão começando a surgir esses vídeos. Mas esse se deu primeiro pelo efeito de medo que causou na maioria dos pais e em segundo momento porque não houve um cuidado em verificar a afinidade disso. Eu vou deixar alguns links para vocês com relação à matéria desse hoax que se criou nos Estados Unidos no ano passado. Há algumas matérias aqui falando de como não cair nessas fake news e em especial de como não divulgá-las, certo? Então a todos vocês que tiverem interesse em fazer, eu estou à disposição para tirar mais alguma outra dúvida, mas a essência do que vocês têm que entender é isso: saber tratar o que é uma fake news, o que é um hoax, e evitar de que essa propagação cause um prejuízo real mais à frente. Obrigado.